Você sabe reconhecer os sinais de um AVC? Em momentos críticos, a ação rápida pode ser a diferença entre a recuperação e danos cerebrais irreversíveis. Esse tema vital é de extrema relevância para a saúde de todos nós, os sinais de alerta para um acidente vascular cerebral, AVC. Compreender e reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre a vida e a perda irreparável. Ao final, esperamos que cada espectador não apenas absorva essa informação, mas também a compartilhe, tornando-se um agente multiplicador na preservação da saúde cerebral. O que é e como ocorre? Um acidente vascular cerebral, AVC, pode se originar quando uma artéria no cérebro fica bloqueada, AVC isquêmico, ou se rompe um vaso sanguíneo, causando prejuízos às células cerebrais pela redução do fornecimento de oxigênio e nutrientes. As principais razões para o surgimento desse problema, que pode impactar tanto pessoas mais velhas quanto jovens. Indivíduos com maior propensão a sofrer um AVC incluem aqueles que apresentam hipertensão arterial, excesso de peso ou diabetes, sendo essencial realizar consultas regulares com um médico para prevenir complicações desse tipo. Por isso, fique atento aos sinais que vamos apresentar aqui neste vídeo e não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha e ligar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então vamos lá! Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico acontece quando uma artéria que vai para o cérebro fica entupida. Isso pode ocorrer porque um coágulo se forma diretamente na artéria. Esse entupimento impede o fluxo sanguíneo, o que resulta na falta de oxigênio e nutrientes para as células cerebrais, causando danos ou até mesmo a morte delas. Já o hemorrágico acontece quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento no tecido cerebral. Isso pode ser desencadeado por pressão arterial alta. O sangue liberado exerce pressão nas células cerebrais, podendo resultar em danos sérios ao tecido cerebral ao redor. Muitos sintomas são comuns aos acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos. Dor de cabeça intensa que surge de repente. Claro que nem toda dor de cabeça indica um aneurisma. As dores relacionadas a um aneurisma costumam ter duas coisas distintas. Começam de repente e são bem intensas. Além disso, não são apenas as dores, podem vir junto com outros sintomas, como rigidez no pescoço. Mesmo que a dor de cabeça forte seja o sintoma mais famoso, ela sozinha não é prova suficiente para confirmar o diagnóstico de um aneurisma. No entanto, se você sentir isso, é recomendável procurar um médico rapidinho. Um diagnóstico rápido pode ajudar a evitar o rompimento do aneurisma. O aneurisma é basicamente uma espécie de bolha que se forma na parede de um vaso sanguíneo no cérebro devido à pressão alta não tratada. É como uma dilatação que pode representar um risco e, se romper, pode causar problemas sérios. Falta de força num lado do corpo, que é visível no braço ou na perna. A falta de força em um lado do corpo, visível especialmente no braço ou na perna, é um sintoma clássico que é preocupante durante um acidente vascular cerebral, AVC. Isso ocorre geralmente em casos de AVC isquêmico, quando há obstrução de uma artéria no cérebro. Quando uma parte do cérebro não recebe sangue suficiente devido à obstrução, as células cerebrais começam a ser privadas de oxigênio e nutrientes essenciais. Isso resulta na perda temporária ou permanente da função muscular na área afetada. A manifestação mais visível é a fraqueza ou a incapacidade de movimentar um braço, uma perna ou ambos os membros de um lado do corpo. Esse sintoma requer atenção médica imediata, pois a rapidez no tratamento pode fazer a diferença na recuperação pós-AVC. Reconhecer sinais como falta de força, dormência ou formigamento em um lado do corpo é crucial para buscar ajuda profissional e iniciar intervenções médicas adequadas. 3. Rosto assimétrico, com boca torta e sobrancelha caída. A paralisia em um dos lados do rosto pode ter duas causas principais: a paralisia de Bell e o acidente vascular cerebral, AVC. A paralisia de Bell é uma inflamação no nervo que controla nossos movimentos faciais, e quem tem acaba tendo uns probleminhas tipo dificuldade de enrugar a testa, fechar o olho ou mexer a boca de um lado. A boa notícia é que, na maioria dos casos, as coisas voltam ao normal em algumas semanas. Não é uma emergência médica, mas vale a pena dar uma passada no médico para evitar possíveis sequelas no visual e na função. Já o AVC, que é mais grave, pode causar paralisia facial central, afetando principalmente a boca, e pode vir acompanhado de outros sintomas como dormência, fraqueza em braços ou pernas, dificuldade de fala, entre outros. Enquanto a paralisia de Bell tem bom prognóstico e não é uma emergência médica, o AVC requer atendimento imediato devido ao risco de morte e sequelas graves. 4. Fala embolada, lenta ou com um tom de voz muito baixo e muitas vezes imperceptível.
A desartria é uma dificuldade de articular as palavras. A pessoa fala embolado, enrolado. Ela sabe o que quer falar, mas não consegue falar de maneira clara. Muitas vezes esse sintoma vem acompanhado de outros, como boca torta ou fraqueza de um dos lados do corpo. A desartria pode se manifestar de diversas formas, variando conforme a causa subjacente e a região afetada. Entre os sintomas mais comuns, incluem-se fala arrastada, ritmo lento ou rápido de fala, incapacidade de falar alto, discurso difícil de entender, voz rouca, anasalada ou com volume irregular, ritmo de fala normal, monotonia na voz e dificuldade em movimentar a língua ou os músculos faciais. Outros sinais podem envolver babar. Essa variedade de sintomas destaca a complexidade da desartria, uma condição que impacta a articulação da fala de maneira diversificada. 5. Perda da sensibilidade de uma parte do corpo, não identificando o frio ou calor, por exemplo. Quando acontece um AVC, uma série de coisas estranhas podem acontecer no nosso corpo. A falta de sensibilidade é uma delas, e isso acontece quando a parte do cérebro que entende o que estamos tocando é afetada. Logo após o AVC, a gente pode perder o controle dos músculos, ficando até paralisado. O formigamento, que é como se tivesse um monte de formigas nas mãos, braços, pés, pernas ou no rosto, é um sinal de que algo está errado. Normalmente, isso acontece só de um lado do corpo. Os sentidos também ficam meio bagunçados. A sensação de toque e a visão podem ser afetadas. Se você perceber esses sinais, é importante buscar ajuda médica rapidinho. O corpo está dando uns alertas de que precisa de atenção. 6. Alterações da visão, como perda parcial da visão ou visão embaçada. As sequelas visuais após um AVC variam de acordo com diversos fatores, incluindo o tipo de AVC, a localização e extensão do dano cerebral e a rapidez do tratamento. A recuperação visual depende da capacidade do cérebro de se adaptar ao longo do tempo. Problemas visuais comuns incluem perda de visão em metade do campo visual, hemianopsia, visão turva devido ao comprometimento das áreas cerebrais que controlam a nitidez, dificuldades na percepção de profundidade afetando a coordenação motora, diplopia causada por danos nos músculos oculares ou nervos causando visão dupla, dificuldades nos movimentos dos olhos para seguir objetos ou fixar o olhar e distúrbios visuais superiores como agnosia visual ou síndrome de Balint, que impactam a interpretação de estímulos visuais. O tratamento e a adaptação ao longo do tempo são fundamentais para a recuperação visual pós-AVC. 7. Dificuldade para levantar o braço ou segurar objetos, pois o braço fica caído. A dificuldade em levantar o braço ou segurar objetos é uma manifestação comum após um acidente vascular cerebral, AVC. Isso ocorre devido à interrupção do fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro responsável pelo controle motor, resultando em fraqueza ou paralisia muscular no braço afetado, apresentando desafios para levantar os braços ou segurar objetos. Quando ocorre um AVC, a pessoa pode ter dificuldade em elevar ambos os braços e mantê-los suspensos, manifestando fraqueza notável. Tarefas simples, como levantar um copo, podem tornar-se desafiadoras devido à perda de força muscular. Um método eficaz para identificar possíveis sinais de AVC é solicitar à pessoa que levante os braços, sorria e pronuncie frases simples. Isso revela a presença de fraqueza, formigamento ou adormecimento em partes específicas do corpo, sintomas associados ao derrame cerebral. Além da fraqueza nos braços, outros indicadores incluem falta de coordenação e equilíbrio, forte dor de cabeça, dificuldade na fala ou compreensão, entre outros. Essa abordagem simples pode facilitar a detecção precoce de um AVC, possibilitando intervenções médicas urgentes para minimizar os danos e otimizar o prognóstico do paciente. 8. Perda de memória e confusão mental. A perda de memória e confusão mental são sintomas agudos que podem surgir subitamente após um acidente vascular cerebral, AVC. Este evento repentino pode resultar não apenas na perda imediata de sensação em um lado do corpo, mas também na perda abrupta de memória. A confusão mental pós-AVC pode incluir dificuldade em reconhecer objetos simples e compreender suas funcionalidades básicas, indicando comprometimento das vias neuronais relacionadas ao aprendizado, atenção e memória. Embora esses sintomas possam atenuar com o tempo, é essencial buscar avaliação médica para orientar a gestão adequada e maximizar o processo de recuperação. Em conclusão, a conscientização sobre os 9 sinais de alerta para um AVC é crucial, uma vez que a resposta rápida pode ser a diferença entre a recuperação e danos cerebrais irreversíveis. Esses sinais, que incluem dor de cabeça intensa, fala embolada, falta de força em um lado do corpo, entre outros, são indicadores de um evento sério que requer atenção médica imediata.
Compreender os diferentes tipos de AVC, isquêmico e hemorrágico, é fundamental para reconhecer os sintomas específicos associados a cada um. Ao compartilhar essas informações, cada indivíduo pode se tornar um agente multiplicador na preservação da saúde cerebral, contribuindo para a identificação precoce e intervenção adequada, salvando vidas e minimizando as sequelas associadas a essa condição grave. Fico feliz em poder ajudar. Se precisar de mais informações ou tiver outras perguntas no futuro, não hesite em perguntar. Lembre-se de que a conscientização sobre temas de saúde é fundamental e sua iniciativa de compartilhar informações valiosas é louvável. Se inscrever e deixar um like certamente contribuirá para alcançar mais pessoas. Cuide-se e esteja sempre à disposição. Este canal tem como objetivo fornecer informações educacionais e informativas, não sendo interpretado como aconselhamento médico. Os espectadores são alertados a não tomar ações exclusivamente com base no conteúdo do canal, sendo essencial consultar profissionais de saúde para orientação específica.